Olá, militância! Estamos no ar com mais um Papo Socialista e hoje a gente vai falar no nosso programa aqui sobre inclusão. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, tem o segmento de inclusão tanto local como nacional e a nossa convidada de hoje é a Cristina Gonçalves, ela que coordena o segmento de inclusão no âmbito nacional e também no âmbito estadual e faz parte da executiva municipal do PSB. Cristina, recentemente houve o congresso, do PSB Inclusão e eu queria saber o que é que foi discutido nesse congresso e que diretrizes vocês apontaram por lá. Em primeiro lugar, seja bem-vinda. Quero fazer aqui a minha audiodescrição para você que não está vendo, mas escutando aqui o Papo Socialista. Sou um homem branco, de cabelos brancos, estou usando uma camisa verde e estou aqui num pano de fundo preto com azul claro. Cristina, seja bem-vinda e eu quero que você fale sobre o congresso do PSB Inclusão, as diretrizes que vocês estabeleceram lá, além de falar de você mesma, contar um pouco da sua trajetória aqui. Oi, Gabriel, é um prazer estar aqui. Eu sou Cristina Gonçalves, sou uma mulher de 1,82 m, sou uma negra não retinta, tenho cabelos castanhos que estão amarrados de rabo de cavalo, tenho olhos pequenos, nariz pequeno, boca pequena, uso um batom vermelho, uns brincos, estou com uma echarpe, uma blusa verde, ao fundo eu não sei nem dizer o que é que tem. Ao fundo está a espuma pronto, tá acústica do estúdio. Da acústica do estúdio. Bom, hoje foi o nosso segundo congresso, depois da homologação da Secretaria Nacional da Pessoa com do PSB Inclusão. No partido, hoje foi o nosso segundo congresso estadual, já na dinâmica para ir para o Congresso Nacional. Discutimos algumas questões principais dentro do partido, a questão do acesso das pessoas com deficiência, de fato, aos direitos políticos. Isso foi falado, a importância da gente estar marcando nosso lugar, projetos para que a gente possa ter também a possibilidade de estar nas casas legislativas, porque é aquela história, não adianta, enquanto a gente estiver na militância, que a gente estiver caminhando, e a gente não tiver realmente um mandato, as coisas vão ficar muito difíceis. É verdade. Infelizmente, a gente só é de fato respeitado dentro do partido quando você é um mandatário. Os grandes desafios hoje e dificuldades das pessoas com deficiência estão relacionadas à acessibilidade, ao preconceito, à falta de conscientização, barreiras no mercado de trabalho e na educação e a invisibilidade. Eu queria saber de que forma o PSB ele se organiza para poder fazer o enfrentamento dessas barreiras. Como é que vocês planejam isso? Qual é o tipo de diálogo que vocês têm com os parlamentares do partido? Bom, esse diagnóstico que você fez aí é o diagnóstico do capacitismo, E o PSB ele traz uma máxima de ser anticapacitista. A gente, na realidade, tenta fazer uma troca muito interessante. Alguns dos nossos deputados, prefeitos, conseguem ainda entender a importância da diversidade dentro da política. Porque não adianta a gente ter um partido político progressista quando, na realidade, ele não é diverso, ele não está adaptado, que a gente fala em adaptado, a gente pensa só em pista tátil e rampa, mas não é isso. A gente fala na questão política. Se nós ocupamos um espaço dentro do partido, é porque nós queremos estar também nesse bojo das mudanças políticas do país, porque nós também somos cidadãos. E assim, o PSB Inclusão, ele toma muitas, nacionalmente e também nos estados e municípios, a gente procura estar pautando as políticas públicas, Nós já tivemos assim grandes embates, inclusive colocamos no meu Deus do céu, deixa eu dizer a você, no Supremo, quando o ex-presidente, que eu não gosto nem de falar o nome daquela coisa, ele praticamente acabou com a educação inclusiva. E nós entramos no Supremo, ganhamos e revertemos, entendeu, a questão da educação inclusiva, que voltaria a ser educação especial. E, graças a Deus, quando o nosso presidente Lula tomou posse, uma das primeiras ações dele foi trazer de volta a lei da educação inclusiva.
na educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E para outras coisas, a gente também vem lutando na questão dos acessos ao transporte, ao trabalho. Ontem mesmo eu tive uma reunião com a CETRE falando da possibilidade da mudança de como a abordagem é feita da secretaria, que é uma secretaria voltada para o trabalho, né? Que é voltada, promove, né? É para promover, enquanto a secretaria está há anos tendo a mesma forma de agir, uma forma ultrapassada. A abordagem repetitiva. Totalmente repetitiva. E assim, a gente ainda tem um setor dentro do SIM que se chama Capaz. Gente, ninguém é mais medido pela sua capacidade, porque capazes todos nós somos. A gente precisa avançar no debate da política. Não adianta só fazer chamar um grupo de empresários e falar sobre a importância da lei de cotas. Isso não funciona mais, porque a gente já avançou, inclusive, na questão do trabalho. Cristina, e era sobre isso que eu queria perguntar. O que vem a ser uma educação inclusiva de verdade? Uma educação inclusiva de verdade é quando a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, o adolescente com deficiência, ele é incluído de uma forma dentro do arcabouço da educação que ele possa acessar de uma forma equitativa a mesma condição dos outros alunos. Para isso, a gente tem o auxiliar pedagógico, a gente tem várias nuances que foram criadas na lei da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Mas por que a perspectiva de educação inclusiva? Porque a educação especial? Especial todos nós somos. A gente não precisa de uma educação especial, a gente precisa de uma educação que inclua, porque o caminho para a cidadania é a educação. Que todos sejam exatamente, poxa, se eu sou uma mulher cega, eu sou uma criança cega, e que eu não vou conseguir me adaptar a uma professora que escreve no quadro, eu tenho que ter o material, hoje com a tecnologia que nos ajuda absurdamente, esse material enviado para mim por e-mail ou por doc, várias formas que a gente tem de desenvolver isso. Se você tem uma criança que tem autismo, você tem que ver o grau do autismo dele. Você tem que ver como chega a ela. Se você consegue chegar a ela pela arte, você vai ensinar o que você está ensinando às outras crianças pela arte. É a forma que ela tem, que ela se encontrou de contactar com as outras pessoas, com as outras crianças que estão na sala. Isso tem que ser respeitado, porque nós somos diversos. Cristina, e eu queria que você desse um testemunho do que você atravessou. Você hoje é um grande quadro da política, né? É uma pessoa que tem formação, inclusive foi recentemente assediada por uma outra agremiação política, que a gente não vai citar aqui o nome, mas se você recebeu esse convite de participar de outra agremiação, é porque você tem um legado, tem um trabalho, mas eu quero que você conte a sua história pessoal. Como é que a Cristina chegou até aqui, enfrentando todas essas dificuldades num país em que a inclusão ainda engatinha? Eu tenho síndrome Marfan, que é uma síndrome rara, e assim, foi descoberta com 3 anos. Os médicos me deram que eu só sobreviveria até 15 anos, né? Eu já estou com 50 a mais, então eu consegui viver bem mais. Assim, a questão da medicina, ela avançou muito, né? Avançou muito. A síndrome que eu tenho, ela provoca problemas também cardiológicos, né, de fragilidade capilar. Inclusive, eu passei há pouco tempo por um problema muito sério cardiológico, tive que fazer cirurgia e tal. Foi bem, bem grave, mas estou aqui para abusar vocês. Então, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil porque, quando eu era criança, não existia essa possibilidade da criança com deficiência ela estar nos ambientes frequentando. Todos eram traçados pela mesma linha, ou eram todos pessoas com problemas mentais. Você poderia ter uma deficiência física, mas você estava todos juntos e seguindo a mesma linha didática de educação. Era um horror, né? Era um horror, gente. Era assim, um campo de concentração. Eu passei por tudo isso, teve uma época que eu já não rompi com tudo isso. Fui fazer universidade, fui para a Federal, consegui... casei, tive 2 filhos, tudo isso rompendo com paradigmas que a sociedade dizia que não. Na realidade, eu perdi a minha visão com 23 anos. O ano que eu entrei na UFBA foi o ano que eu perdi a minha visão. Então, assim, no mesmo momento que eu me casei,
Eu perdi a minha visão, eu tive a minha filha, então na década de 80 aconteceu tudo na minha vida, entendeu? E aí eu comecei a perceber uma coisa, o acesso que eu tinha aos bens educacionais para voltar novamente para a universidade, para ter a possibilidade de terminar, passava por uma reabilitação ultrapassada. E ali comecei a ver. A Secretaria de Educação, para você ver, ter uma noção, era um setor DV, DA, D não sei o quê, DM. Não se tratava deficiência intelectual como deficiência intelectual. Era realmente no tempo das cavernas. Era deficiência mental. Houve avanços nos últimos muitos anos? Avanços. Olha, a gente pode dizer que houve poucos avanços, mas avanços significativos. Uhum. Hoje... Diante da realidade que era... Da realidade grandes, que né? era perante. Digamos que há 10, 15 anos atrás, você não via na rua o número de pessoas com deficiência que você vê hoje. As pessoas estão indo para as ruas. Eu fiz um trabalho na UF, na Universidade Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Na UF, nós temos hoje 914 pessoas com deficiência estudando. Aqui na UF, a gente tem mais de 600 pessoas com deficiência cursando um curso universitário. As pessoas com deficiência hoje representam quanto em percentual da população brasileira? Da população brasileira, olha, hoje, segundo esse censo defasado que não foi verdadeiro, né? Esse censo que foi feito, o último censo pelo ex-presidente. Foi tudo maquiado. Nós temos hoje 16 milhões, e não é verdade. Só aqui na Bahia nós temos mais de 3 milhões e 500 mil pessoas com deficiência, em 417 municípios. É subnotificado. Totalmente subnotificado. Foi preparado o censo para isso, subnotificar, para que a gente não tenha acesso aos direitos políticos e direitos de política pública. Entendeu? Então, assim, a gente tem que caminhar novamente muita coisa que a gente perdeu nesse governo passado, porque eu sempre falava o seguinte, que esse governo passado, ele imaginava que ia procurar as pessoas mais fracas, né, para tentar. E ele tentou muito, muito. O BPC, ele queria botar para R$400. Um político não gasta R$400 em um jantar, nem um almoço em Brasília. Dificilmente. E como é totalmente difícil aqui na nossa Bahia. Entendeu? Imagine como uma pessoa com deficiência, mães diversas que têm filhos. Eu conheço uma mãe diversa aqui que chama hoje de mães atípicas, né? Aqui em Candeias, que ela tem 3 filhos com autismo. É lógico que o homem, né, o pai das crianças foi embora, e ela, mãe solo de 3 crianças com autismo, e infelizmente ela só recebia, na época, um BPC. Esse é um dos grandes problemas também enfrentados pelas mulheres brasileiras. Sim, sim. As mães de filhos com deficiência geralmente são abandonadas. São abandonadas. Companheiro, né? Houve assim um grande êxodo dos maridos, né, se são maridos, né, dos homens, digamos assim, nessa questão da microcefalia. Sim. Que é gravíssima, é uma deficiência gravíssima, onde a gente não tem políticas públicas estabelecidas até hoje. A gente tem um centro de reabilitação para crianças que têm a microcefalia, mas que, na realidade, não cumpre o seu papel. Uhum. Assim como a gente tem os centros autistas que também não cumprem o seu papel porque estão na mão dessas empresas aí que são terceirizadas, são as terceirizadas, né, que barbarizam. A microcefalia é uma doença que praticamente incapacita, né? Totalmente. A maioria das crianças ela tem paralisia cerebral, ela tem paralisia também, o corpo, ela não tem a mobilidade, a fala, boa parte delas não tem a visão, não tem a audição, entendeu? Então é muito difícil. E os homens, infelizmente, não entendem que eles não deixam. Essas crianças estão começando agora a chegar à adolescência, alguns deles que não morreram. A expectativa de vida ainda é baixa. Ainda é muito baixa. Cristina, e houve muitos avanços, né, com o governo Lula. Sim. Não os avanços que gostaríamos. Exato. Que tivessem havido, mas houve naturalmente avanços. Mas o que é preciso para que se avance ainda mais nessas questões? Eu conversava com um amigo meu hoje que me dizia que os políticos são muito pragmáticos. E com certeza são. Eles veem muito o momento. Eles não conseguem entender
que a criação da política pública ela reflete diretamente no seu mandato. E assim, com o governo Lula, desde o primeiro governo Lula, nós tivemos avanços históricos. Históricos. Hoje, o governo Lula está refém de um Congresso canalha, né? Um Congresso onde tem poucas são as vozes que de fato conseguem manter um padrão de fala que apoie realmente. E também existem algumas ações que a gente fica meio assim, né, pensando em um governo progressista. Mas, mesmo assim, Gabriel, a gente teve grandes avanços na questão sexual e reprodutiva das mulheres. Hoje a gente já fala do LGBT com deficiência. Isso, na realidade, não existia. Por quê? Primeiro, uma das pessoas que trouxe aqui, vamos falar de duas coisas importantes. A questão da mulher com deficiência. Essa aqui que vos fala, que trouxe o debate para dentro da Bahia, da questão da mulher com deficiência. Né? Dessa mulher que, aqui na Bahia, a maioria são mulheres pretas e mães solo. Porque os homens com deficiência têm a mesma prática, porque não muda, não é porque você tem deficiência que você deixa de ser homem, ser machista, né? Ser sexista, não muda. Entendeu? Mas um número. Então a gente trouxe esse debate para que hoje a gente tem um debate muito forte, inclusive dentro do Conselho Estadual, dentro do Conselho Nacional sobre a questão da mulher. Temos grupos que são muito fortes. E a questão da sexualidade da pessoa com deficiência, porque nós éramos assexuados. Entendeu? As pessoas LGBTs com deficiência, elas tinham que se esconder. Hoje não. Eu pagava 2 preços. Exatamente. Vários. Porque muitos são negros, que moram numa cidade mais negra, né, no estado mais negro do país. Vários marcadores que fazem esse recorte. Negros, periféricos, pobres, pessoas com deficiências e ainda por cima gays, que ainda era um peso absurdo, já que o gay, o corpo é dele, o corpo dele não atrapalha a vida de ninguém. Mas era um absurdo uma pessoa com deficiência exercer a sua questão, né, de ideologia. Olha como era tratada, ideologia sexual. Para a pessoa com deficiência era tratada, se para a sociedade em geral era tratada assim, a ideologia sexual de pessoas com deficiência. Que cenário triste. Que cenário triste, né? Que coisa triste. Nós colocamos já pela 3ª vez um trio LGBT com deficiência na Parada Gay. Foi um dos trios mais alegres, animados, foi. Nós colocamos em 2013, 2014 e esse ano recebemos o convite do GGB, o qual a gente tem uma parceria muito forte com Marcelo Cerqueira. E as pessoas com deficiência LGBT, eles começaram realmente a assumir esse espaço e vem aí a eleição do conselho e nossa instituição vai colocar, sim, é a instituição que mais acolhe pessoas com deficiência LGBT, mulheres, entendeu? Porque a gente tem esse recorte de direito humano. Olha, uma coisa que a gente acompanha, nós que não fazemos parte do universo das pessoas com deficiência, é a cobertura jornalística dos Jogos Paralímpicos, do paraesporte. E é um setor que mostra que as pessoas são muito capazes, inclusive, de romper seus próprios limites e limites de pessoas também que não têm deficiência, né? Tem muita gente muito maratonista, que correm em meio a pessoas que não têm deficiência e tal. Você acha que a sociedade como um todo merecia dar essa visibilidade às pessoas com deficiência, que tem hoje as pessoas do esporte, em outras áreas elas mereciam ter essa mesma visibilidade para que pudéssemos avançar nas políticas públicas? Primeiro eu vou desconstruir sua fala dizendo que, assim, nós que não vivemos, todos nós vivemos. Que bom, é verdade. Todos nós vivemos a questão da deficiência. Sabe por quê? Porque a gente pode estar em estado de deficiência. A gente pode ter um idoso dentro da nossa casa, porque, como a gente falou hoje no nosso congresso... Eu até falei nisso hoje. Né? Até no nosso congresso a gente falou isso, a população brasileira, ela caminha para isso, para ser uma população idosa. Portanto, a acessibilidade, ela vai para além dessa mácula que criaram, né, na pessoa com deficiência. A acessibilidade é para a pessoa com deficiência, não é só para a pessoa com deficiência. É para todos. Somos para todos nós. E assim, quando basta viver. Exatamente. Bastante para isso. Quando você vai... Olha, o Centro Paralímpico de São Paulo
é uma coisa maravilhosa. Ou seja, uma política pública aplicada de bem forma... sucedida, né? Aí a gente vai para as Olimpíadas, a gente vê o sucesso. E a gente faz uma análise dessa condição, dessa situação, dessa condição, quando eu falo, não é do ser uma pessoa com deficiência, é de receber a política pública de uma forma universal. Quando os jovens, né, muitos jovens e muitas pessoas que praticam, são esportistas e praticam, e saem de lá com essas medalhas, muitas vezes mais até do que as pessoas ditas normais. Né? Mas a maioria das vezes. O desempenho do Brasil é muito melhor na Paralimpíada do que nas Olimpíadas. Então, isso aí já de cara lhe diz que não é realidade essa questão da pessoa com deficiência ser diferente. Como eu disse, assim, eu sou uma mulher cega. É a condição que eu vivo, mas eu não sou... Se você disser assim, você é deficiente, eu não sou deficiente. Porque eu estou aqui conversando com você, explanando por vários assuntos, então eu tenho possibilidade intelectual, física de chegar até aqui. Que outras pessoas têm. Agora, a minha condição de deficiência hoje é a cegueira. E é uma condição que não me tira o direito, a não ser que eu não queira, eu posso também não querer. Entendeu? Eu podia estar muito bem na minha casa assistindo Tieta agora. É um direito, né? Mas eu penso que quando você começa a ter uma ideia politizada da vida, você não consegue ficar nesse lugar. E aí você fala da política pública. É lógico, Gabriel, que quando bem implementada a política pública, ela vai avançar, porque as pessoas querem nos colocar no ad eterno nessa condição de coitadismo. A gente não precisa de política pública para a educação para ter uma pessoa com deficiência numa sala de aula e dizer, ou na universidade. Eu tenho um amigo que eu fui para a pós-graduação, a solenidade dele de graduação. Esse menino fez serviço social. Esse menino tem vários marcadores. Eu conheci ele tinha 13 anos, ele veio de um interior da roça. Ele não tinha nem roupa direito para vestir. Esse menino hoje tirou 10 no TCC da UFBA. Para tirar 10 no TCC da UFBA não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Ele tirou 10 no TCC dele. Já está fazendo a dissertação, o artigo dele para o mestrado. Que legal. Para o mestrado. Esse menino hoje mora nas Bromélias. Sim. Entendeu? Onde a periferia da periferia, sim, onde a violência reina assim, absurda, assustadoramente. Ele mora lá, entendeu? Ele está lá, ele está dentro da UFBA, ele está colhendo a política pública da educação, a possibilidade das bolsas que tem que ser dada mesmo, das cotas, porque cota, as pessoas, as reacionárias, acham que cota é para vagabundo. Cota não é para vagabundo, não. Cota é reparação. Entendeu? Cota é reparação aos jovens com deficiência que não teve a oportunidade que eu tive de 1980 estar dentro da UFBA, lutando enlouquecidamente, estudando em braille. Eles hoje estudam com a tecnologia, com o computador. Esse discurso muito comum da meritocracia. Exatamente. Com quem tem tudo contra quem não tem nada. Quem não tem nada. E não é questão de mérito, é questão de oportunidade. Ora, como é que você se esforça? Se você enfrenta aí a dificuldade de estar andando de ônibus, só a mobilidade já é um grande marco para lhe deixar em casa. Para a desigualdade aumentar. Exatamente. E tem outros, o cara que estuda no ar-condicionado, que estuda no calor, o que estuda no barulho, que mora num barulho, num bairro barulhento, que mora num bairro violento. É bem diferente. É diferente, não tem como comparar. Não tem como comparar. E aí vem esse cara e tira 10 num TCC dentro da UFBA. Ele foi o juranista da turma. É um ser humano fantástico. É um ser humano fantástico. Ele é coordenador da instituição que eu coordeno. É um ser humano fantástico. Um menino, ele tem, como eu falei, desses marcadores, pobre, negro, LGBT, e lá se nordestino, e lá se vai, né? Mas nem isso faz com que ele se abata. Não tem por que se abater. Entendeu? E por falar em política pública, nessa questão toda, que é que o segmento de inclusão do PSB pretende levar para o Congresso Nacional? Bom, hoje foi eleito o secretário estadual do PSB Inclusão, Djalma Santana. Djalma está com um projeto, e é isso que a gente vai levar, que Nestor Duarte, que faz parte, deputado federal, que faz parte do PSB, ele encampou
né? Não, o Duarte... Duarte Júnior, desculpe. Duarte Júnior. Nestor já foi do PSB. É porque tá aqui na Bahia, né? Aí fica na cabeça da gente. Então, ele colocou lá, já tá tramitando no Congresso, um projeto para que as pessoas com deficiência tenham direito a uma cadeira em cada casa legislativa. Cota. Uma por estado. Por estado. Na municipal, na estadual e na federal. Isso aí será um grande avanço para as pessoas que têm esse ideal. Eu já fui candidata. E eu sou meio kamikaze, assim. Eu resolvo, vou sair candidata, faltando 4, 5 meses. E, de repente, você vê que tem a possibilidade. Porque e você foi bem votada. Tem uma votação. Exatamente. A falta de verba, de dinheiro, né, para você, que a gente sabe que as campanhas hoje no Brasil são campanhas milionárias, entendeu? Você se colocar num lugar desse é ter muita coragem. Eu não falo só que eu sou corajosa, porque eu sei que eu sou corajosa. Porque quando eu digo a você que com 4 meses eu vou sair para deputado estadual, entendeu? Sem ter me preparado, a galera vai, eu fui, porque eu gosto de desafio, eu adoro desafio. Quando eu sou desafiada é que eu fico boa. Entendeu? Então, aí eu tenho uma quantidade de votos que, de alguma forma, me surpreendeu até, que é uma campanha que não estava firmada, entendeu? E aí você para pensar, e se a gente tem esse projeto votado e aprovado no Congresso? Dá para brigar com... Você entendeu? Chances, né? Então, aí... se você tem um projeto desse aprovado, o próprio partido já cede uma parte maior do fundo eleitoral, porque acredita que há ali um potencial de ganhar a eleição. Exatamente. Porque, infelizmente, hoje os partidos estão tão... literalmente partidos. Eu sempre falo que eu não gosto de partido, eu gosto de inteiro. Mas os partidos estão literalmente partidos porque se fragmentaram internamente de uma forma tão grande que é meio... E assim não é um partido. São quase todos os partidos, eles estão tão fragmentados que perderam sua essência. Exato. Perderam a sua essência de serem progressistas, de serem extremistas, de serem esquerdistas. O PSB é seu único partido? É o meu único partido. E no dia que eu sair desse, eu não vou mais para lugar nenhum. Tomara que você continue sempre. Tomara, né? Vamos ver. Um quadro que muito nos orgulha. Vamos ver. Então, assim, eu penso que quando eu fui chamada, né? Isso lá em São Luís do Maranhão, para ser secretária nacional de um partido de direita, que estranheza. Me deu uma estranheza. Aí eu sou uma pessoa muito, assim, bem-humorada. Eu disse, você já olhou bem para mim? Você acha que eu tenho um cara de direitista? Olhe bem para mim, entendeu? E aí, disse, não, mas vamos conversar, Cris. O PSB é o único partido, porque o PSB, infelizmente, não conseguiu ainda. Eu tenho falado isso, eu falei na última Conferência Nacional. O PSB não entendeu ainda o que ele tem na mão. Ele é um ato histórico. O partido é o primeiro partido do Brasil que tem uma secretaria nacional homologada, voltada para as pessoas com deficiência. E o PSB não sabe explorar isso. E vocês têm... A Luciana falou que vocês têm um bom diálogo, né, com a direção nacional. Sim, temos. Tem sim. respaldo? Temos. Graças a Deus temos um bom respaldo. A sede lá em Brasília, o trabalho, está toda acessibilizada. Nós temos a nossa sala do PSB Inclusão lá, adaptada, com computador, com tudo que a gente precisa quando nós estamos lá, porque quando a gente está em Brasília, que vai para a conferência, vai para qualquer coisa em Brasília, a gente aproveita para fazer, né, as nossas coligações e conversar com um e conversar com o outro para a gente fazer a roda girar, né? Então, hoje o partido, ele está acessibilizado, ele tem toda a acessibilidade. Sempre com o Carlos Siqueira a gente teve sempre um diálogo muito bom e eu espero que com o próximo presidente também a gente tenha. Eu acredito que sim, entendeu? Mas assim... Até porque ele tem isso na família, né? Eu nunca esqueço quando, uma semana antes de acontecer o acidente, né, com o Eduardo Campos, ele veio aqui em Salvador e eu fui para a caminhada lá no Pelourinho. Eu estava lá. Estava lá, né? E todo mundo... Aí eu perguntei, eu não vontade, vem cá, presidente, você vai fazer o quê pelas pessoas com deficiência?
E aí ele chegou no meu ouvido e disse assim, eu não posso falar sobre isso, porque o TRE proibiu, mas você pode. E eu tenho um filho, eu digo, eu sei que você tem um filho síndrome de Down. E ele foi tão... Aquele homem ali, acho que mudaria a história do nosso país, porque eu acreditava demais nele, sabe? Porque você percebia que ele tinha uma coisa que vai além do estar ocupando a cadeira como mandatário, entendeu? Eu acho que realmente, quando ele disse ali no Jornal Nacional, não, como foi a mesma frase? Não desistam do Brasil. Aquilo calou tão fundo, e eu conheço muita gente nesse Brasil. Não conheço pouca gente não, Gabriel, conheço muita gente. E as pessoas sempre falam. Eu vejo as pessoas usarem essa frase. Essa frase assim, virou um jargão. Virou. Porque é uma coisa, a gente não pode desistir desse país e entender que o país é isso, está desse jeito, corrupto, com um Congresso viciado, um Congresso desonesto que usa essa coisa aí das emendas para vender, comprar, fazer desgraça que eles fazem lá, né? Fazem, entendeu? Então, são viciados. Hoje, sinceramente, eu antigamente eu via alguns congressistas, eu cumprimentava porque eu acreditava. Hoje, são poucos os que eu consigo acreditar. Eu acredito... Ontem, de madrugada, quando eu falei com você, eu vi... eu botei até no grupo dos militantes da PSB uma fala de Lídice da Mata. Eu vi. Que me honrou saber fazer parte do partido dessa mulher. Entendeu? Assim, a gente não pode generalizar e dizer que todo o Congresso está minado, mas está chegando lá. Sim. Está chegando lá. E não precisa entender muito de política para você perceber que Lula está enjaulado. Encurralado. Totalmente. Eu acho que ele já está enjaulado mesmo, não está encurralado, não. E também, infelizmente, ele ainda toma algumas atitudes que não podem ser tomadas. Sim, ainda fala muita bobagem. Fala muita bobagem, fala muitas coisas que não deveria falar. Gente, com as pessoas com deficiência mesmo, ele larga cada uma. Pois é. Entendeu? Mas é isso, né? Estamos todos nesse caminho de aprendizado. Eu acho que as pessoas ainda falam muito na questão do não, que nós não podemos ser capacitistas. A questão não é não ser capacitista. A questão é ser anticapacitista. Porque isso não começa... porque Gabriel é meu amigo. É igual racismo, né? Exatamente. É uma discussão similar do racismo. Tem que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Exatamente, porque a questão do capacitismo ela está engendrada dentro do sistema capitalista, porque o sistema capitalista, para eles, é interessante manter a pessoa com deficiência nesse lugar. Porque é um negócio, né? É um negócio. E muito que rende muito dinheiro, muito dinheiro. Olha, Cristina, eu tenho um assunto aqui para conversar com você mais de 2 horas, mas como o meu tempo já terminou, eu quero te convidar aqui a voltar em outras ocasiões quando você Papo quiser. Socialista, e voltar com perguntas do público, que é muito interessante. Ótimo. Já que você é essa enciclopédia... Eu que eu puder responder. Da luta da pessoa com deficiência, e foi um prazer tê-la aqui. O prazer Espero foi que você volte mais. Voltarei, sim, basta você me chamar. E assim, quando você chama Cristina Gonçalves, eu não me coloco nesse lugar dessa mulher que está aqui, né? Eu me coloco no lugar das pessoas com deficiência que estão nos rincões do nosso estado, no Brasil profundo. Porque eu tenho acesso, eu sempre falo isso. Eu não tenho o que reclamar, porque eu tenho acesso, eu conquistei esse acesso, conquistei. Mas quando você agradece a Cristina, você está agradecendo as pessoas que estão nos rincões do nosso estado, sabe, no Brasil profundo. Onde muito perrengue. Amigo, eu estou com uma tribo indígena conversando aqui no sul do nosso, quase extremo sul do nosso estado, onde as pessoas não têm nenhuma política pública de acolhimento. E aí é pauta para um outro podcast. É verdade. Olha, se você assistiu o Papo Socialista, marca aí um joinha, encaminha o link para os amigos e sigam o nosso canal ativando as notificações, porque semana que vem a gente volta aqui com outro convidado. Um grande abraço e até a próxima.